entre nós espíritas, entre nós cristãos, nós temos o hábito de nos chamar de irmãos. Como estudiosos da doutrina espírita, como aprendizes de Jesus Cristo, como discípulos do Messias, todos nós temos esse propósito de entender, de aprofundar as leis divinas. Nós vamos percebendo que quanto mais a gente estuda, a tendência é aprender cada vez mais, mas às vezes nós nos deparamos com alguns artigos que nos convidam à reflexão e, acima de tudo, divulgar o nosso ponto de vista. Para que você analise, para que você medite e você também, com seu livre-arbítrio, com a sua vontade de aprender, chegue também às suas próprias conclusões. Eu li um artigo esses dias dizendo que é difícil compreender, é difícil admitir que um cristão, um espírita, não seja socialista, que não sonhe com um país em igualdade, com justiça social. E nós precisamos fazer algumas reflexões, penso eu, para que nós não nos equivoquemos. Se nós analisarmos bem, meus irmãos, lá no Evangelho, segundo o Espiritismo, tem um artigo que fala sobre a missão do homem inteligente na Terra. Essa mensagem é de Ferdinando, de 1862. E essa mensagem nos convida a usar os recursos que nós herdamos do nosso Pai para trabalhar com o Criador e não para ferir as suas leis, para não ferir os princípios básicos, as leis básicas, universais que regem o universo. Se nós aprofundarmos um pouco mais lá no Livro dos Espíritos, nós iremos perceber que o Livro dos Espíritos ele é composto de 4 livros. E o terceiro, intitulado Das Leis Morais. Se nós tivermos um tempo, nós iremos perceber que lá no capítulo 9, o capítulo 10º, 11º e o 12º vem falar sobre a lei de igualdade, liberdade, da justiça, do amor, da caridade e culminando com o capítulo 12º da perfeição moral. Nós precisamos entender qual a mensagem da espiritualidade para que nós não nos equivoquemos. Quando se fala em igualdade sob o enfoque do cristianismo, é que nós percebemos, como cristãos, que nós somos filhos de um mesmo Pai e nós devemos nos tratar, nos relacionar como verdadeiros irmãos. Para isso, nós precisamos vencer em nós essa chaga que é o orgulho, que às vezes nos leva a pensar que nós somos mais do que os outros. Nós precisamos perceber que existe uma diferença que ela é insuperável. A diferença entre nós de aptidões. Isso não quer dizer que sejamos melhores nem piores do que os outros. Isso quer dizer que, muito embora filhos de um mesmo Pai, nós somos diferentes em aptidões. Vocês também irão de convir comigo que Allan Kardec, como pedagogo, como pensador, como cientista, ele refletiu, meditou e ele, não somente pela sua qualificação intelectual, a destacar o seu perfil moral de homem sério, de um homem voltado para a busca da verdade, ele foi escolhido por Deus para nos presentear com a terceira revelação, o Consolador prometido por Jesus Cristo. E lá, como educador, como pensador, ele também como francês, ele coloca lá no livro 3 das Leis Morais os princípios básicos da Revolução Francesa. E nós percebemos aqui, já de cara, de início, que é equivocada a ideia, a meu ver, de que o Espiritismo nos leva ao socialismo, ao comunismo. Pelo menos nessa visão retrógrada, míope do socialismo marxista. Nós iremos perceber que a Revolução Francesa,
alicerçada nos princípios da igualdade, da liberdade, da fraternidade, ela também nos trouxe a triste história, esta Revolução Francesa, do uso até mesmo da guilhotina. Em nome da liberdade, da igualdade e, pasmem, em nome da fraternidade, nós chegamos ao ponto, como revolucionários, a matar o semelhante em nome desses princípios básicos. Meus irmãos, nós iremos perceber que a doutrina espírita nos traz esse princípio maior da fraternidade. Essa busca de igualdade de condições para que nós possamos alcançar a nossa verdadeira liberdade. Se nós tivermos oportunidade, meus irmãos, de ler e meditar e refletir a respeito deste artigo maravilhoso que está no livro Obras Póstumas, nós iremos perceber que Allan Kardec, ele simplesmente fez uma mudança. Em vez de liberdade, igualdade e fraternidade, ele nos convida a colocar a fraternidade em primeiro lugar. Fraternidade nos pressupõe esse sentimento de irmandade, que nos leva a ajudar o nosso irmão, usando o nosso livre-arbítrio, para que criemos condições sociais favoráveis a todos, para que cheguemos, para que nós conquistemos a verdadeira liberdade. A liberdade que, nas palavras de Emmanuel, consiste no dever cumprido, em usar os recursos da nossa inteligência, que nós devemos trabalhar sem descanso para arrancar de nós, para que nós possamos tirar de todo o nosso trabalho, mesmo às escondidas, essa erva daninha do orgulho e do egoísmo. Trabalhar sem descanso, porque, na verdade, essas chagas, na verdade, causam um obstáculo à nossa evolução. Nós iremos perceber um dia, meus irmãos, que esses três princípios, a liberdade, a igualdade e a fraternidade, eles são solidários entre si. E nós, ao perceber isso, nós iremos à busca, ao encontro do nosso semelhante. A inteligência, como diz o Espírito Ferdinando, a inteligência ela é rica de méritos para o futuro, sob a condição de ser bem empregada. Nós precisamos entender mesmo o que é caridade, o que é amor, como vencer esta chaga da humanidade, ou estas chagas da humanidade, o orgulho, o egoísmo. Então muitas pessoas pensam que nós, como espíritas, nós, como cristãos, nós temos que ter um vínculo mais estreito com essas ideias socialistas do presente. É claro que o espírita ele tem uma visão social. Ele já não trabalha mais para si, mas o interesse da coletividade, para o interesse dos seus irmãos. Mas nós não podemos chegar à conclusão equivocada de que nós, espíritas, nós aderimos, nós abraçamos esta visão socialista, sobretudo a de Karl Marx. Nós não podemos esquecer, meus irmãos, e que você permita que eu diga isso para você. Caridade é um ato volitivo. É muito fácil levantar a bandeira de que o Estado tem que fazer tudo, quando você, ao assumir o poder, só pensa nos seus exclusivos interesses. Até hoje, eu não encontrei um socialista marxista que seja verdadeiramente caridoso. Só existe um caminho para a salvação. É fora da caridade, não há salvação. Mas como entender bem esse termo, caridade? Será que é abraçando esta ou aquela ideologia? Procurando impor ao semelhante uma condição de igualdade a princípio impraticável? Porque, em verdade, nós não somos iguais, nós somos diferentes em aptidões. Então chega até mesmo a nos tocar. Quando alguém nasce nessa pessoa o propósito de ajudar o outro, mas como fazê-lo? Então equivoca-se, a meu ver, aquele que pensa que todo aquele que é espírita, ele se deixa envolver apenas
pelos impulsos do coração. Nós precisamos conciliar os recursos que nós herdamos do nosso Pai, a nossa capacidade de raciocínio, para que nós possamos entender bem a melhor forma de ajudar a nós mesmos e ajudar o nosso semelhante. É interessante notar, meus irmãos, que nós, como espíritas, não percebemos que Allan Kardec, ele baseou também, ou ele deixou bem claro que a espiritualidade maior nos mostra que o nosso bem-estar, a paz social, decorre da nossa vontade. E a vontade pressupõe livre-arbítrio. E nós nunca conseguiremos convencer o nosso semelhante através da imposição. Ele precisa descobrir em si mesmo que ele detém, que ele herdou do nosso Pai todos os recursos e que ele decida de forma voluntária a fazer por si, a fazer para a sociedade o que há de melhor. É nossa tarefa, a tarefa nossa de conscientização. Como espírita, como cristão, nós precisamos perceber, pelo menos penso isso, que nós somos conservadores. Não no sentido de estagnação, mas no sentido de valorizar tudo aquilo que nós já conquistamos, para que nós possamos respeitar os princípios da liberdade, para que nós possamos conscientizar cada um de que nós realmente somos irmãos e deixar que o Estado preste os serviços mínimos necessários para que possamos propiciar a todos uma igualdade de condições. Jamais o Estado fazer por nós aquilo que nós devemos fazer. É muito fácil, nós percebemos que existem muitos irmãos nossos que falam em amor, que falam em fraternidade, que falam em direitos humanos, mas tudo deve ser proposto, tudo deve ser fomentado pelo Estado. E assim, o Estado vai cada vez mais se agigantando e ele passa, para e passo, tomando conta de nós mesmos, procurando impor algo que é impraticável. E nós, como espíritas, percebemos que o Estado não é o móvel da caridade. Caridade é algo que vem do ser humano. Que nós procuremos descobrir em nós todos os nossos recursos que nós temos, para nós, como seres humanos, para que nós possamos ir ao encontro do nosso irmão e ajudá-lo. E não lavar as mãos para que o Estado faça por nós aquilo que nós precisamos fazer. É triste constatar que a maioria daqueles que levantam a bandeira do socialismo, aqueles que levantam a ideia do comunismo, na verdade ele quer ajudar os seus irmãos, entre aspas, com os recursos alheios. Na maioria das vezes você pode perceber que aqueles que levantam a bandeira do socialismo, sobretudo marxista, ele quer impor uma igualdade, mas na verdade o que ele quer é que os outros façam aquilo que ele deveria fazer. Na maioria das vezes, aqueles que chegam ao poder em nome desta bandeira, eles começam a usar do poder para tirar exclusivos benefícios próprios. Ele começa a cada vez mais se enriquecer para que o Estado faça aquilo que ele, como ser humano, deveria fazer. É muito fácil fazer caridade com o trabalho dos outros. É muito fácil impor aos empresários uma obrigação que nós não queremos abraçar. É muito fácil apontar o dedo para os nossos semelhantes. É muito difícil encontrar alguém que de forma resoluta ele quer vencer em si mesmo o egoísmo e ele quer vencer em si mesmo o orgulho. É muito difícil encontrar alguém, sobretudo esses políticos que se dizem socialistas, aqueles que declaram que quer o bem da população, é muito difícil encontrar um deles que se sacrifica ele mesmo através da sua vontade deliberada, retirando de si mesmo os recursos que ele tem para ajudar o semelhante. Sempre, quase sempre, se não todas as vezes, ele quer lavar as suas mãos e cada vez mais inchar o Estado para que o Estado faça, a princípio, ou pelo menos em tese, aquilo que todos
nós devemos fazer. O Estado, no máximo, ele presta assistência social. Agora, caridade, somente nós. Caridade, somente o indivíduo. E depende de nós, a cada dia, usar da nossa liberdade, ou melhor dizendo, usando uma expressão melhor, livre-arbítrio, a nossa vontade. É quando nós decidirmos, através de um ato volitivo, sacrificar os nossos próprios interesses, ir à procura dos nossos semelhantes, dos nossos irmãos, para que ele possa encontrar pelo menos condições favoráveis para desenvolver os seus recursos. Somente assim nós iremos alcançar a verdadeira fraternidade e, através da nossa evolução pessoal como espíritos, propiciar ao planeta um momento mais de paz, de equilíbrio e de justiça social. Nós percebemos de forma clara, meus irmãos, que é muito fácil delegar tarefas. É muito fácil impor aos outros aquilo que nós devemos fazer. Agora, jamais podemos esquecer que a doutrina espírita nos leva a olhar para nós mesmos e, diante das nossas dificuldades, diante das nossas imperfeições, arregaçar as mangas, começar a trabalhar, sacrificando o seu próprio interesse em benefício de todos. Porque se ainda persistimos na ideia de que é o Estado que deve fazer por nós aquilo que nos compete, nós continuaremos apenas na tribuna, colocando no ombro do outro a tarefa que nos compete. Então, reflitamos, pensemos bem, porque talvez será tarde, pelo menos nessa encarnação, quando você descobrir que a bandeira que você abraçou, na verdade, é a mesma que é abraçada nas zonas infernais, na zona abismal. Se você quer ajudar mesmo, sacrifique-se. Se você quer contribuir mesmo, que você saia de si mesmo. Vocês podem perceber, quando se aproxima a eleição, os políticos que defendem absurdas bandeiras, até mesmo eles começam a falar em caridade, mas, em verdade, eles não sabem o que esta palavra representa para Deus. Que Deus nos abençoe, nos proteja e que Jesus Cristo ilumine o nosso caminho. Que assim seja.